Iniciamos hoje o nosso 7º encontro da catequese de Crisma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciemos com a nossa oração. Todo encontro, ele precisa ser sempre regido pela oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Peçamos a Nossa Senhora que nos proteja, que nos conduza, que nos ampare. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O tema de hoje, do nosso encontro, é sede de vida em família. Hoje nós vamos compreender o valor de ter e formar uma família. Ela é nosso porto seguro. Lá nós somos chamados a amar, cuidar e amparar. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Vamos procurar na nossa Bíblia o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Antes de iniciarmos a leitura, vamos fazer uma oração à Sagrada Família. Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Tornai também nossas famílias lugares de comunhão e casa de oração, escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, jamais nas famílias se faça experiência de violência, fechamento e divisão. Qualquer ferido ou escandalizado tenha logo consolação e cura. Amém. Façamos então a leitura do Evangelho. Evangelho segundo São Marcos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saindo dali, ele foi para a região da Judéia, além do Jordão. As multidões voltaram a segui-lo pelo caminho, e de novo ele pôs-se a ensiná-las, como era seu costume. Chegaram os fariseus e perguntaram-lhe, para o pôr em prova, se era permitido ao homem repudiar sua mulher. Ele respondeu-lhes, que vos ordenou Moisés? Eles responderam, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e despedir a mulher. Continuou Jesus, foi devido à dureza de vosso coração que ele vos deu essa lei. Mas, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem seu pai e mãe, e se unirá à sua mulher. E os dois não serão senão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nós vamos agora pensar um pouco, refletir um pouco sobre o que Jesus nos fala através dessa palavra, né? Jesus vinha caminhando
passando por vários lugares e pregando a palavra. Em todo lugar que Jesus passava, as multidões se aglomeravam em volta dele e gostavam de ouvi-lo, de aprender com seus ensinamentos. Mas assim como as multidões também o seguiam, os fariseus, os doutores das leis, os escribas, também o seguiam, mas não com o objetivo de aprender com ele, não com o objetivo de aprender com a sua palavra. O objetivo deles, dos fariseus, dos doutores da lei, era colocá-lo à prova, era tentar encontrar nele alguma contradição. Então, Jesus, nesse trecho do Evangelho, ele havia encerrado as suas atividades na Galileia e agora ele seguia em direção ao sul, para o território da Judeia, do outro lado do Rio Jordão, a chamada Pérea. Com isso, ele dá início a uma nova etapa da sua missão. Era inevitável que se reunissem multidões em torno de Jesus. E como de costume, ele nunca se negava a ensiná-las. Ele sempre estava disposto a ajudar, a ouvir, a curar, a acolher a todos que o procuravam. Os fariseus estavam presentes ali também, explorando a situação, como em outras vezes eles já fizeram, e fazendo pressão contra o mestre. O fariseu, só para a gente entender melhor, é o nome dado a um grupo de judeus devotos da Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, surgidos antes, no século II a.C. Agora, com essa pergunta que eles fazem nesse momento, nesse trecho, concernente ao divórcio, sobre o divórcio, eles tentavam encontrar na resposta de Jesus alguma contradição ou alguma afirmação contrária à lei de Moisés. O que eles sempre pretendiam, todas as vezes que eles iam ouvir Jesus e se aproximavam de Jesus, era o motivo para acusá-lo diante do tribunal. Naqueles dias, o divórcio era um assunto muito discutido devido ao exagero a que se chegou à situação, em virtude da permissão concedida pela lei de Moisés. O texto da lei de Moisés está em Deuteronômio 24, versículo 1. Ele dava ao homem o direito de divórcio, se ele não achasse a esposa agradável aos seus olhos ou por ter achado alguma coisa indecente na sua esposa. Embora para alguns essa coisa indecente fosse exclusivamente o fato da infidelidade conjugal, para outros podia ser um defeito físico, como também poderia ser o fato da esposa ter uma voz estridente ou até mesmo ter estragado uma fornada de pão. Então, foi por causa desse exagero e de tanta que começou-se a haver tanta discussão em torno da questão do divórcio. Porque as pessoas, infelizmente, elas têm essa facilidade de, como nós conhecemos na nossa cultura, dar um jeitinho, né? O tal do jeitinho brasileiro, isso não é específico nosso. Então, as pessoas aproveitam de uma brecha, aproveitam de uma permissão e usam conforme lhes convém. Por isso, as mulheres sofriam muito nas mãos dos maridos maus naquela época. Como nós sabemos, naquela cultura, as mulheres não tinham muitos direitos, né, como nós temos hoje. Então, elas sofriam muito com toda essa situação. Jesus esclarece nessa passagem que foi devido à dureza do coração do povo que Moisés deixou escrito aquele mandamento.
Mas o que Deus estabeleceu desde o princípio foi uma união indissolúvel. Então, ele faz menção não só a Moisés, mas ao início da criação. Que Deus, quando criou o homem e a mulher e pensou na união, na formação da família, era com o objetivo de que essa união fosse indissolúvel. O consentimento da lei foi apenas para uma condição transitória, uma condição muito especial, muito específica, muito particular, enquanto aquelas corações endurecidos não pudessem suportar o ideal do propósito da união indissolúvel. Mas as pessoas se aproveitaram e começaram a exagerar. E por isso esse tema estava sendo tão discutido naquele momento. O grande ensinamento que nós encontramos aqui, nesse trecho do Evangelho de Marcos, que mais tarde deveria ser divulgado quando o Evangelho fosse pregado a toda criatura, é que Jesus falou em particular aos discípulos, porque o Evangelho ele continua. E Jesus, quando está a sós com os discípulos, eles pedem para que Jesus fale um pouco mais sobre isso, que ele havia falado com o povo. E ele fala em particular aos discípulos: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela que ele se uniu primeiro. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, ela também comete adultério. A conclusão imperativa deste assunto, dada por Jesus em forma de mandamento, é esta: portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Então, vemos aí que a questão do casamento é muito sério. Por isso, nós temos que orientar os jovens que estão na fase do namoro, na fase de conhecer alguém, que não tenha pressa, que se preocupe em conhecer bem a pessoa, não queimar etapas, em fazer com que, quando tomar uma decisão por uma união, que essa decisão seja muito pensada, muito séria, porque o sacramento do matrimônio, o matrimônio é um dos sacramentos, né? Um dos 7 sacramentos. Ele é muito sério, é um sacramento que é feito um juramento diante de Deus, uma aliança, uma promessa, uma vida de comunhão após a união. E que ninguém pode, hoje em dia, pensar como a gente vê muito por aí: se não der certo eu separo. Não é isso. A gente tem o namoro para se conhecer, o namoro para decidir, né? E o noivado também. São etapas importantes que precisam ser vividas e precisam ser analisadas com cuidado, para quando chegar a decisão do casamento, ela seja uma decisão muito pensada, com muita certeza e com o objetivo de que seja para a vida toda. Para finalizar o nosso encontro, nós vamos colocar o vídeo, a música do Padre Zezinho, né? Que ele fez, e é uma oração pela família, para que nós possamos rezar, refletir e cantar, acompanhado dessa oração. Fiquem com Deus, uma boa semana e até o próximo encontro.